Por que Deus criou Lúcifer? Tá, eu sei que eu aprendi na igreja que ele não criou Satanás, que ele criou Lúcifer. Mas, pastor, não interessa. Eu posso não ter matado a pessoa, mas se eu inventei um remédio que matou a pessoa, eu sou corresponsável. Tá, e a Uda é enfermeira, pode concordar com o que eu vou dizer. Eu posso não ter matado, se eu for um enfermeiro, eu posso não ter matado aquela pessoa lá na mesa de cirurgia. Mas se ela morreu porque eu não limpei direito o instrumento foi contaminado lá e o médico ao usar acabou matando, eu a matei. Eu sou culpado. Então, de certa forma, Deus é culpado, porque ele criou aquele que virou Satanás. Aliás, deixa-me colocar um problema que uma vez um ateu pôs na sala de aula com os alunos. Ele falou assim: meus amigos, eu quero perguntar para vocês, tem alguns que são crentes aqui. O mal existe? Existe. Então Deus não é bom, ou não é amor. Aí um aluno levantou a mão e falou assim: professor, peraí, eu tenho que fazer uma pergunta para o senhor. Você está falando de mal existir? É, porque você falou, Deus criou tudo, não criou? Criou. Deus criou todas as coisas, não criou. E é verdade, Deus criou tudo, não criou. Então Deus criou o mal? Bom, vamos voltar à pergunta. Tudo que existe foi criado por Deus? Sim. Deus é o criador de todas as coisas, a Bíblia fala. Tudo, está no livro de João. Tudo que existe, existe por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. O mal existe? Então Deus criou o mal? Aí um aluno levantou a mão. Eles tinham tido aula de física antes. O aluno falou assim: professor, pois não, o escuro existe? É claro que existe. Falei, não, senhor. Nós aprendemos com o professor de física que o escuro não existe, existe a ausência de luz. O frio existe, o que vocês estão sentindo aí agora? O que existe é a ausência de calor. Você não mede a velocidade do escuro, você mede a velocidade da luz. O escuro não existe. Em termos de física, existe a ausência de luz. O frio não existe, existe a ausência de calor. Então o mal não existe, existe a ausência de Deus, que dá o efeito que a gente chama de mal. Existe a ausência de calor, que produz o efeito que chamamos de frio. Existe a ausência de luz, que produz o efeito que chamamos de escuridão. Mas em termos físicos, não existe, em termos de física, não existe a escuridão. Então, em termos de universo, o mal não existe. Nós sentimos o efeito da ausência de Deus. E a ausência de Deus, essa sim, existe por respeitar o nosso livre-arbítrio. Tá, estamos dando um diálogo. Tá bom, não tinha parado para pensar nisso, pastor. Mas ainda assim, ele criou Lúcifer. Deus sabe todas as coisas? Claro que sabe. Então ele sabia que Lúcifer ia aprontar o que aprontou. Eu já li no livro Patriarcas e Profetas que Deus não destruiu Lúcifer quando ele começou a pecar, porque se Deus destruísse, ia fazer dele um mártir. Então Deus deu tempo para que os outros o reconhecessem, tudo bem. Mas antes dele fazer aquela bagunça, Deus sabia ou não sabia o que ele ia fazer? E por que Deus já o criou antes? Irmãos, devemos entender uma coisa. Em primeiro lugar, aprenda que o pessoal, principalmente os ateus, mas os cristãos também, distorcem o conceito de todo-poderoso. Deus é todo-poderoso, mas isso não significa que Deus pode fazer tudo. Que isso, pastor? Desculpa se eu estou falando uma novidade para você. Ser todo-poderoso não significa que você pode fazer tudo. Tem um monte de coisas que Deus não pode fazer. Deus não pode criar um outro igualzinho a Ele mesmo. Deus não pode mentir. Deus não pode pecar. Deus não pode suicidar. Deus não pode deixar de ser Deus. A gente confunde ser todo-poderoso com falta de lógica. Se Deus pudesse criar a terceira margem do rio, ou fazer uma bola, um círculo quadrado, Deus não seria todo-poderoso, Deus seria ilógico. Entenderam o que eu disse? Se Deus pudesse fazer um círculo quadrado, aí vem aquela pergunta: Deus pode criar uma pedra que nem ele pode carregar? O ateu pensa e dá um checkmate com isso. Deus pode criar uma pedra que nem ele pode carregar? Porque você fala que ele pode criar, então tem uma coisa que ele não pode fazer, né? Se Deus pudesse fazer isso, Deus não seria todo poderoso, Deus seria ilógico. Deus pode fazer tudo dentro dos parâmetros do caráter e da pessoa dele. Então corrijam isso quando alguém for falar com vocês. Ser todo poderoso não significa poder fazer tudo. Deus não pode pecar, Deus
Deus não pode se arrepender, Deus não pode, embora a Bíblia fala arrependeu-se Deus, mas aquilo é um antropomorfismo do hebraico, mas o Deus mesmo, Deus não pode ser tentado pelo mal, Deus não pode criar um outro igualzinho a ele, Deus não pode suicidar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ser todo-poderoso, a expressão poder tem dois aspectos. Está cansativo ou não vocês pegaram o que eu estou falando? Não. Você tem o poder ativo e poder passivo. O que é o poder ativo? Poder ativo é que eu posso fazer qualquer coisa que esteja dentro das minhas forças. Por exemplo, eu posso pegar uma folha de papel e rasgar. Posso ou não posso? Isso é um poder ativo. Mas eu também posso sair agora e ter um ataque cardíaco e morrer ali na porta. Posso ou não posso? Mas qual a diferença do primeiro poder para o segundo? O segundo não está na minha jurisdição, eu não tenho controle sobre ele. Nesse segundo aspecto, Deus não tem nenhum poder, no sentido nada que possa acontecer com ele. Nesse sentido, Deus não é poderoso. Entende o que eu quero dizer? Não tem nada que possa acontecer com Deus, que Deus não tenha um controle sobre aquilo. Deus não pode morrer, por exemplo. Tudo que Deus pode fazer está no seu controle, mas é do seu caráter. Agora, repito, aquele conceito é importante. Se Deus pudesse criar a terceira margem do rio, ele não seria todo poderoso, ele seria louco, seria ilógico. Deus trabalha com leis lógicas. Isso que o ateu tem que entender. E dentro das leis lógicas, Deus também é um ser que ama. E um dia ele resolveu criar seres para que pudessem amá-lo. Seres livres. Agora, dentro da lógica de Deus, para Deus criar seres livres, Deus teve que trabalhar com uma potência. A potência do mal. Quando a gente estuda metafísica, eu fiz filosofia. E em filosofia, a matéria mais difícil que eu estudei foi metafísica. Estudamos 2 semestres de metafísica. Metafísica é a doutrina do ser. As coisas são o que é ser. Eu vou dar uma liçãozinha só de metafísica para vocês. Tudo que existe, existe em duas formas. Ato e potência. A potência vem antes. O que é isso, pastor? Eu vou dar um exemplo. Eu vou fazer aqui, eu tenho na minha cabeça aqui o desenho de um papagaio. Sabe o papagaio, aquele pássaro? Eu tenho o desenho de um papagaio. Já que é papagaio, eu vou fazer de verde aqui, né? Será que está funcionando? Eu tenho o desenho de um papagaio. Segundo a metafísica, enquanto esse desenho está na minha cabeça, ele é uma potência. Ou, se você quiser simplificar, uma possibilidade. Eu posso ou não desenhar esse papagaio. É uma potência. Tá certo? Eu posso ou não desenhar esse papagaio. Estou com um papagaio aqui na minha cabeça. A hora que eu resolver desenhá-lo, esse papagaio deixou de ser uma potência e se tornou um ato. Esse eu não tento. Esse papagaio agora é um ato. Ele não é mais uma potência, porque agora ele passou a existir. Ele não é mais uma potência. Agora ele é um ato. Agora eu vou pensar no outro bicho aqui. Eu vou pensar numa coruja. Aí eu pergunto a vocês. Vamos supor que essa coruja que eu estou pensando agora na minha cabeça aqui seja uma coisa muito ruim. Vamos supor que se essa coruja existir, eu estou pensando na coruja aqui. Se eu desenhar essa coruja pode trazer uma grande desgraça para essa igreja. Quais são as alternativas que vocês têm para que essa coruja seja destruída? Tira o quadro. Tira o quadro? Tira o quadro, eu faço na parede? Faço de lápis. Me matar? Puxa, eu te achei tão simpático quando eu cheguei aqui. Mas pior que você está certo. Uma das alternativas seria me matar. Se você me mata, você matou a potência. Porque quem é o desenhista da coruja? Sou eu. Se você me mata, você destrói a possibilidade da coruja existir. Tem outra possibilidade que não seja me matando? Pensa um pouquinho. Tirar da minha cabeça a coruja. A ideia, ou pelo menos minha capacidade de desenhar, né? Você pode cortar minha mão, pode tirar minha capacidade de desenhar, não pode?
Se vocês fizerem isso também, vocês estão eliminando a possibilidade da coruja existir. Agora, se a gente traduzir isso para a criação de Deus, a gente tem um problema. Porque quando Deus criou seres livres, a partir daquele momento que Deus criou seres livres, o mal passou a existir como potência. Concordaram? Entenderam? O mal passou a existir como potência, como possibilidade. Então, pegando as sugestões que vocês deram, Deus poderia destruir o mal, impedir o mal de que maneira? Letra A, matando a criação livre. Mas Deus mal criou de destruir todo mundo? Ou nem criando? Também não é uma alternativa, mas não é das melhores. Ou quem sabe como ela deu, tirando o livre-arbítrio. Aí nós seríamos todos robozinhos. Hã? Você preferia ser robozinho? Mas sabe, ela é sua filha? Ela é sua filha. Imagine se ela passasse a vida toda sem demonstrar nenhuma fé para você, sem esboçar. Se ao invés de ter nascido ser humano, ela nascesse uma cafeteira elétrica. Estou falando sério, a comparação é proposital. Eu estou falando que eu não tenho filhos, então eu estou tocando um sentimento que eu acho que vai mexer com você. Imagina assim, ela é sua filha, ela não vai te dar trabalho, mas também não vai te dar alegria. É um objeto. Só café, que você não deveria beber. Sério. Mesmo sabendo que, desde que nasceu, que ela tem um monte de tarefas como mãe, acorda de madrugada, depois tem as despesas com... Um dia, não sei se ela é casada, ela vai ver uma marmanja, vai tirar de casa, vai levar embora. Mesmo com tudo isso, ainda que Deus se defenda, ela fosse uma moça com necessidades especiais. Né? Eu não sei se eu posso contar que a Uda cuida de uma casa que todo mundo tem necessidades especiais. Mas para um pai, ele não gostaria de não ter depois que pega o amor. Que é dele. Mas ele sente algum esboço de sorriso. Mas Deus era amado pelos anjos. Mas os anjos também eram criaturas vivas, eles não podiam pecar. Tanto é que um terço deles foi. Entendeu? E da mesma forma que você falou, Deus era amado pelos seus anjos, eu estou falando, você é amada pelo seu marido, para que ter filho? Eu sou amado pela minha esposa, por que eu estou aqui gostando do carinho de vocês? E aí que vão lindo. Eu vou até mais adiante. Além de ser amado pelos anjos, Deus em si mesmo se basta. Mas Ele me desejou. Então eu devo ter um valor tremendo. Ele me desejou. E Ele criou esses seres mesmo para correr o risco. Eu conheci um pai que teve um filho com síndrome de Down. E ele disse que, ele confessou, um amigo meu, ele confessou uma vez que quando ele soube que a esposa estava com síndrome, que o filho estava com síndrome de Down, ele pediu a Deus para tirar aquela criança. Hoje o menino está com 18 anos. E ele fala que se ele voltasse no passado, ele não pediria que ele nascesse diferente. Há riscos. E Deus arriscou. Ele não tirou a capacidade de desenhar, nem matou o desenhista. Mas aí, antes de eu dar uma solução para coruja, deixa eu colocar uma pergunta que alguém pode estar, quem sabe, alfinetando aí. Tá bom, pastor, até eu entendo, tá. Deus criou todo mundo livre. Mas ele sabia que Lúcifer iria... Por que ele criou Lúcifer? Por que ele não criou só aqueles que... Sabe por que Deus não fez isso? Porque Deus não é incoerente. Vamos supor que eu fosse o pastor de vocês e eu falasse com vocês assim, pessoal, todo mundo aqui na igreja tem o direito de me avaliar como pastor e dizer se eu devo ou não continuar como pastor de vocês. Uau! Eu nunca vi um cara com a coragem dessa. Eu vou levar para a conferência. Para a conference lá, viu? Pode, eu dou a lista para cada um. Começa com Isaías aqui, para Janila, Jandira, e vou assim, cada um. Até esse aqui quis me matar. Estou brincando. Se o homem não sabe de uma boa piada, desconfia da teologia dele, viu? E dou uma folha para cada um, para vocês dizerem assim, se eu sou um bom pastor ou um mau pastor. E prometo, eu pessoalmente vou levar lá na conferência e vou entregar na mão do presidente. Até o irmão, ele fica filho, poxa vida, olha, eu como assim, eu nunca vi um pastor que tivesse essa audácia e falou assim, não vou continuar como pastor se um me desaprovar.
Nossa, o cara é... Aí todo mundo avalia, uns colocam os pontos positivos, outros negativos e tudo. Mas só que vocês não sabem que quando chega lá em casa, eu seleciono apenas as pesquisas que me deram nota máxima e aqueles que apontaram pontos negativos, eu destruo e jogo no lixo. Só levo para o presidente aqueles que me deram nota boa. Aí o presidente olha e tem a impressão que 100% da igreja me aprova. O que vocês pensariam a respeito do meu caráter? Pode falar. Desonesto. Porque eu disse que todo mundo teria a oportunidade de me avaliar, mas eu só deixei levar até o presidente os que me deram nota máxima. Se Deus dissesse que todo mundo nasce com livre-arbítrio, mas só deixasse nascer aqueles que ele sabia que não iam negá-lo, Deus também seria um desonesto. Ele só deixaria aqueles que o aprovam. Então o livre-arbítrio seria uma farsa. Entenderam isso ou não? Aí alguém pode falar, tá, mas quem ia saber? Não interessa. Deus não é aquele que precisa de... só obedece na clara. Não, Deus não duela com o seu caráter. Deus não duela com sua vontade. Aí tem uma questão. Eu falei que a coruja que eu iria desenhar ia trazer um grande mal. Qual outra alternativa que eu tenho para acabar com uma potência? Sabe qual é? Eu deixo essa coruja. Agora é uma potência ou é um ato? Ato. E o que eu posso fazer agora? Apagar. Eu posso destruir esse quadro com a coruja e tudo. Enquanto eu não tinha desenhado essa coruja, você não tinha como destruir a coruja. Você tem como fazer oração para alguém que nem nasceu? Que nem foi gerado? Você tem como pedir... vamos fazer aqui uma oração pelos bisnetos do Natanael? Tem como fazer oração pelos bisnetos do Natanael? Tem como se preocupar com eles? Tem como matá-los? Agora, a partir do momento que algo passa a existir, em ato, aí ele pode ser destruído. Então, Deus permitiu que o pecado se tornasse um ato e agora ele poderia ser destruído. Mas para ser destruído ele precisava de um corpo. E qual foi esse corpo? O próprio Filho de Deus. Mas cuidado para você não sair daqui com a ideia que tudo foi planejado por Deus. Não. Deixa eu colocar um conceito na sua cabeça. Deus tem o dom miraculoso, incompreensível, de tirar bênçãos de coisas que ele não desejou. Eu posso testemunhar disso, não explicar. Por exemplo, eu conheço algumas pessoas, conheço muitas, que foram geradas por um estupro ou por um adultério. Por um estupro ou por um adultério. Eu conheço, por exemplo, um pastor que é uma bênção. Tudo bem, ele vai lá. São as irmãs Fox, lembra aquela história lá? As batidas das irmãs Fox. Mas eu conheço uma pessoa, por exemplo, que é uma bênção. E ele foi fruto de um adultério. A mãe dele não era casada com o pai dele. Numa noite lá, qualquer, tiveram uma relação sexual. Ela ficou grávida e ele nasceu. Agora eu te pergunto, essa pessoa foi desejada por Deus? Se eu falar que ele não foi desejado por Deus, eu tenho um problema. Puxa, você está falando que alguém não foi desejado. Mas imagina você olhando hoje uma pessoa assim, você não foi desejado por Deus. Isso é um acidente. Imagina se fosse você. Como é que você faz isso com uma criança, com um adolescente, com um adulto, com o seu amigo, ou com você mesmo? Eu não fui desejado por Deus. Como é que fica a cabeça dessa pessoa? Por outro lado, se eu falar que ele foi desejado por Deus, eu estou dizendo que Deus desejou um pecado? Eu prefiro uma outra resposta. Deus consegue tirar bênçãos de coisas que ele não desejou. Aquele ato sexual aconteceu contrário à vontade de Deus. Mas já que aconteceu contrário à vontade de Deus,
Deus tira daquele ato o espermatozoide certo e o óvulo certo para gerar um ser que ia ser uma bênção para o bem dele. Eu conheço várias pessoas que são assim. Deus não queria que Lúcifer transformasse o mal de potência em ato. Deus não queria. Mas uma vez que isso aconteceu, Deus pôde tirar dali uma bênção. Qual? Agora o mal pode ser destruído. E foi destruído no Filho de Deus. Jó significa onde está o meu Pai. Cristo na cruz do Calvário também gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Onde está o meu Pai? Na cruz do Calvário Cristo pagou. E quando alguém me pergunta, por que Deus não faz algo para acabar com... Por que Deus não fez algo para impedir o mal de existir? Eu respondo outra pergunta. Quem pagou a maior conta? Quem pagou a maior conta? Você pensa que foi a Isabela? Não foi. É um menino lá do Brasil, ou da Etiópia, o mesmo daqui que está passando fome? Não foi. Foi a menina violentada em Manhattan? Não foi. Quem pagou a maior conta foi Cristo. Sabe por quê? Jesus pagou o preço da morte eterna. Da morte eterna. Agora alguém pode perguntar, mas se ele é imortal e eterno, como pode morrer? Veja bem, a gente tem que tomar um cuidado seguinte. Se Deus for obrigado a usar os dons dele, já não são dons dele, são obrigações. Vamos supor que eu tenho um carro, e um dia eu chego de bicicleta aqui. Pastor, você não pode chegar de bicicleta aqui. Por quê? Porque você tem um carro. Se eu tenho um carro, eu tenho autoridade para usar ou não o carro. Senão, eu não sou dono do carro, o carro que é meu dono. Então, se Cristo tem vida em si mesmo, ele tem autoridade para entregar essa vida e tomá-la de volta, senão os dons dele são donos dele. Então, embora Cristo fosse eterno, ele resolveu não usar uma parte da eternidade dele. Deus não perdeu nenhum dom dele, Cristo não perdeu nenhum dom, mas ele pode deixar de usar voluntariamente. Sabe como ele fez isso? Quando Jesus se tornou em carne e voltou para o céu, ele não voltou na glória que ele tinha anterior. Sabiam disso? Cristo vai manter para sempre o corpo humano. Glorificado, porém humano. Se você tiver uma cicatriz, um defeito físico, no céu vai desaparecer. Mas a cicatriz de Jesus nunca vai desaparecer. Para pensar nisso? Para sempre ele vai manter as marcas dos cravos. E para sempre ele vai manter o corpo humano. Não é só o memorial da criação, não. É o preço que ele pagou. Raciocina assim. Imagine que para você ser salvo eu tenho que ser cego, mas eu tenho uma visão divina que não tem como eu deixar de ver. Aí sabe o que eu faço? Por amor a você, eu fecho os meus olhos para todo sempre. Eu não perdi a minha capacidade de enxergar, mas eu me fiz cego. Isso é pior do que ser cego mesmo. Porque se você é cego não tem o que fazer. Agora que eu posso abrir o olho, mas eu não abro por amor a você. Cristo, entre aspas, fechou os olhos dele para sempre, porque um Deus glorioso ficar para sempre preso num corpo humano, esse é o preço que ele pagou. E amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, quando eu falar sobre a cruz amanhã, para você poder ir para o céu. Não foi só um negócio, um mártir que morreu e voltou para o céu tudo bonitinho. Por isso que no livro de Hebreus fala que quando Cristo voltou para o céu, e o pessoal que não aceita a Trindade combate isso, que fala assim, que Cristo voltou para o céu e Deus lhe deu um nome superior ao dos anjos. Aí os antitrinitarianos falam assim, se ele já era Deus, por que Deus teve que dar uma honra para ele? É pelo seguinte, é porque Cristo era Deus por natureza, e depois da cruz ele se tornou Deus por mérito. Cristo já era Deus por natureza e se tornou por mérito, porque mesmo sendo Deus, ele abriu mão da divindade dele, se tornou um de nós, morreu em nosso lugar e vai ficar para sempre com o corpo humano.